Rapaz, e o Bento, hein, que tá sendo detonado depois da falha na Arábia Saudita? O Jorge Jesus ficou chateado, ficou irritado com a falha do Bento. Porque ele não é goleiro de seleção. Ele não é goleiro pra ser titular. Isso aí é beabá, vem lá da base. Quem comanda era pequena? Goleiro. Quem gritou? Goleiro. O que o zagueiro faz, Edu? Faz a parede pra ninguém encostar no goleirão. Ele gritou, encosta. Agora vê a cara do Cristiano Ronaldo ali, ele deve ter, acho que ele perdeu ali. Você vai ver no vídeo de hoje o que foi que o Jorge Jesus falou dessa situação, como ele se portou no vestiário com o Bento, o Neto desabafando, Ronaldo, ex-goleiro, acabando com o Bento e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve aqui agora e deixa um like no vídeo, beleza? No jogo aberto de hoje, o Ronaldo Giovanelli falou sobre a falha do Bento e do quanto isso é bizarro para um goleiro que é de seleção brasileira. Responsável direto pelo resultado, e a gente também acompanhava, né? Toda uma festa sendo preparada, a torcida já empolgada, e não aconteceu. Vai ter que esperar um pouquinho mais. Em casa, né? Eu acho que isso aí é decepcionante. É claro que você colocar a culpa, de repente, só em um jogador é complicado, principalmente num goleiro, né, Renata? Porque a gente sabe que ele errando não tem ninguém ali. Não, mas ali é ele. Eu sei. Quem errou foi ele ali. Não tem igual ninguém pra ajudá-lo. Igual o Júlio César e o Felipe Melo, se eu não me engano, porque o goleiro tá de frente e o zagueiro tá subindo de costas. Não tô justificando ele. Ele vindo a saída da bola, ele tem que gritar e socar a bola. Sim, socar a bola, zagueiro. Agora, o erro foi dele aí, como foi do Júlio César também na Copa. O sentimento de todos os atletas ali, é claro que todo mundo ficou decepcionado, tudo aquela coisa toda, porque ia comemorar um título tão importante assim. Agora tem o próximo jogo, ainda tem mais uma chance para tentar classificar, não, ser campeão. Cicinho, que banho de água fria. Olha, eu confesso que eu tava assistindo esse jogo aí, eu desliguei a TV na hora. O último lance, você tem que ter concentração redobrada. E eu não... Se ele grita, o zagueiro não vai, Cicinho. A questão é sair de soco na bola. Então, mas se ele grita, o zagueiro não vai, porque o zagueiro já vê que é ele. Então gritou, ele sai inteiro, pega a bola, cai no chão, acabou o jogo e vai abraçar o Cristiano Ronaldo. Aí agora foi essa lambança aí. E o que diferencia goleiro de seleção, jogador de seleção, é exatamente nesses momentos fazer a diferença. E o Bento, isso daí pode custar uma convocação, hein? Pergunto diretamente pra você. Este erro pode respingar na convocação do Bento para a Copa do Mundo na segunda-feira? Se fosse o Filipão, o treinador não, porque o Filipão gosta sempre dos caras ali, tal, pá. Mas acho que isso aí vai abalar um pouco, porque essa confiança, esse último jogo... um jogo de pagar campeonato. Você tá ali no lateral, se perder, você e o zagueiro... Quem comanda a área pequena é o goleiro. Isso aí é beabá, vem lá da base. Quem comanda era pequena? Goleiro. Quem gritou? Goleiro. O que o zagueiro faz, Edu? Faz a parede pra ninguém encostar no goleirão. Ele gritou, encosta. Agora vê a cara do Cristiano Ronaldo ali, ele deve ter, acho que ele perdeu ali 2 relógios de ouro, mais uma caranga, mais 3 aviões. O Cristiano Ronaldo colocou a mão na cabeça e falou, perdi 3 aviões, que esse goleiro... Mas ainda tem chance ainda, pô. Mas era pra sair já ontem, já de viagem. A torcida toda, lotando estádio, ficou aquele gostinho... de decepção, sim. Bom, vamos falar de Copa do Brasil. No Fala Fonte, o Bruno trouxe a informação de que o Jorge Jesus, por mais que tenha ficado irritado, teve uma outra postura com o Bento no vestiário. O Al Nassr, se tivesse vencido ontem, já garantiu o título. Com o empate nesse último lance, nesse lance bizarro, infantil, esse erro por parte do Bento, jogou a decisão para a última rodada porque o Al Hilal, que é o segundo colocado, tem um jogo a menos. Então, enfim, continua dependendo só do Al Nassr, de Jorge Jesus, João Félix e Cristiano Ronaldo e companhia. Conversando com pessoas da comissão técnica do Al Nassr, vamos lá, é importante, naturalmente, o Jorge Jesus ficou chateado, ficou irritado com a falha do Bento. Mas o que eu ouvi, e ouvi de mais de uma pessoa, porque felizmente são 10 anos trabalhando em Portugal, eu fui conseguindo criar ali contatos em várias comissões técnicas de portugueses. E a visão que eles me explicaram de 2 profissionais, não foi somente de um, é que fosse em outra altura da carreira do Jorge Jesus, em outros tempos, o Jorge Jesus publicamente e internamente teria massacrado, trucidado o Bento. Mas que nesse estágio da carreira do Jorge Jesus e o Al Nassr dependendo somente de si para ser campeão, basta vencer o Damak na última rodada para ser campeão, então não é algo impossível, pelo contrário, como diria André Hernan, somente uma hecatombe tira o título do Al Nassr, juntando uma maturidade do Jorge Jesus,
o título estar nas mãos do Al Nassr ainda, o Jorge Jesus não rasgou. E essa foi a expressão, não rasgou o Bento. Porque uma coisa é aquilo que a TV mostra, né? E mostra uma insatisfação do Jorge Jesus, mas em nenhum momento ele vai encontrar o Bento, ou vai criticar o Bento, ou vai discutir com o Bento, mas há depois os bastidores, né? Há depois o vestiário. E a informação que eu recebi é que não houve confronto, não houve discussão, não houve reclamação assim, sintomática por parte do Jorge Jesus. Ele evidentemente sim, entende que é um erro, que foi uma falha, que prejudicou o Al Nassr, mas não rasgou o Bento, continua confiando no Bento, porque a leitura é a seguinte, para além da questão da maturidade, o Jorge Jesus, se rasgasse o Bento nesse momento, ele perderia ou tiraria a confiança de um jogador que os 2 próximos jogos são decisivos para o Al Nassr. A gente falou aqui do Damak, que o Al Nassr precisa vencer para ser campeão saudita, mas antes tem a final da Champions B, né, que é a Liga Asiática B, tipo uma Liga Europa no futebol asiático. Tem a Liga dos Campeões, a Liga Europa, depois tem a Champions Asiática e a Champions Asiática B. E o Al Nassr é finalista contra o Gamba Osaka do Japão. Os 2 próximos jogos são importantíssimos para o Al Nassr e para o Bento. Então, se ele destrói o Bento no vestiário, se ele destrói a confiança do Bento, ele perde emocionalmente o jogador para 2 finais que vem pela frente. Uma literal, que é a final da Liga dos Campeões Asiática B, e a rodada decisiva, a rodada final da Liga Asiática, da Liga Saudita, perdão. Então o Jorge Jesus sim compreendeu o erro, não gostou do erro, mas resolveu, por bem, não massacrar o jogador, abraçar mais o jogador do que criticá-lo. Em outras alturas, como eu disse, o Jorge Jesus talvez tivesse uma postura diferente, palavras de quem trabalha com o Jorge Jesus há anos. Lá no canal GOAT, a avaliação é de que esse erro do Bento não tira ele da seleção brasileira. O Ancelotti não precisa de um jogo para avaliar um jogador. Ele vem avaliando todos os jogadores da pré-lista e os que não entraram na pré-lista ao longo de toda a temporada, nesse ciclo ali do que o Ancelotti está lá. Ele não precisa de um jogo, não vai ser um jogo que vai definir se um jogador vai ou não. Se ele tiver muito na dúvida entre ele e o Hugo, sei lá, tá 50-50 ali os dois, ele pode chegar na segunda-feira e optar pelo... Isso pode acabar influenciando essa falha, mas por uma questão de confiança. Se o Hugo, vamos supor, até lá o Hugo vai, agarra pra caramba, o Hugo tá num bom momento, com a confiança lá no alto. Então não é pela qualidade técnica, não é pelo gesto técnico, entendeu? Eu acho que vai ser por uma questão de confiança. Mas isso se o Ancelotti usar isso como critério, que eu não acho que vai usar, porque o Ancelotti não usa um jogo pra avaliar os seus jogadores. Mas o craque Neto nos donos da bola não detonou só o Bento, detonou todos os goleiros da seleção brasileira. Se liga. Só faltava. Não, vou explicar o porquê. Eu tava conversando com o Sidão agora aqui. Tá doido. E com o Latino. Você acha que o Tafarel vai tirar o Bento porque ele falhou no lance de ontem? E vai ganhar o prêmio a Copa? Não, então, mas deveria fazer isso. Não deveria nem ir pra seleção. Porque ele não é goleiro de seleção. Ele não é goleiro pra ser titular. Ele não é goleiro pra... Tá, tudo bem. Eu duvido que ele não é o terceiro goleiro da equipe da seleção brasileira na segunda-feira, 5 horas da tarde, a Rádio Bandeirantes. Vai lá, o meu querido Ricardo Capriotti, o Quesada, o Prétio, eles vão estar lá, direto, lá de... Eu não sei se a nossa rádio vai estar bem, se a Rádio Craque Neto vai estar lá também. O mundo vai estar lá. Vocês podem ter certeza absoluta. Sabe por que eu estou dizendo isso? Eu vou dizer... rasgado. E sem medo de cancelamento, sem medo de ser... Porque eu não tenho medo de crítica. Até porque eu sou um cara que critico todo mundo. Então aqueles que não conseguem criticar e que cagam de medo do negócio de crítica, eu não. Eu não. E as coisas que eu falo e banco. Aquilo que eu erro, eu peço desculpa. E como não errei, eu não peço desculpa. E eu tenho humildade suficiente para saber disso. Sabe por que ele vai convocar? Primeiro, para onde? Quem que levou o Tafarel pro Liverpool? Alisson. O Alisson. E quem que é o goleiro que tá machucado há 2 meses? Alisson. E quem que vai ser o goleiro titular da seleção brasileira? Ederson. Eu acho, não sei não. O Ederson. Não sei não. Tá, tudo bem, Veloso, mas... Esse ano tá duro os goleiros. Não, eu vou passar... Tá duro, hein? Eu vou passar isso porque você é expert nisso. Tá duro. Aí você tem o Ederson, quando era do Manchester City... Ele era titular do Manchester City e ele não era titular. Aí ele foi pro Galatasaray. Fenerbahçe. Aí ele foi pro Fenerbahçe. Aí ele vira titular antes da Copa. Ele virou titular. Aí o terceiro goleiro, ele joga no Al Nassr, ele toma um frango como esse, e aí o que ele ganha? A confiança do Tafarel. Tafarel,
Você foi um dos maiores goleiros da história do Brasil. Você acha justo você não convocar o Hugo, irmão? Você acha justo se você não convocar o Carlos Miguel? Você acha justo não convocar o Fábio do Fluminense? Mas aí os amigos, que é isso que eu mais fico bravo na vida, é quando a gente pega a família para trabalhar ali. É filho para ser auxiliar. É filho para não sei o quê. É filha para não sei o quê. É amigo que não tem competência, mas tá lá tá trabalhando. É parente que trabalha porque é parente. Não! Eu não gosto disso. E se o meu filho tivesse competência para estar sentado aqui, ele não ia trabalhar comigo. Nenhum dos meus 4. Vai fazer outra coisa, irmão. Porque você não pode fazer isso, no meu ponto de vista, naquilo que eu enxergo. Aí o cara, ele vai para ser treinador do Botafogo, cai no Botafogo, o que ele assume? Auxiliar O da segundo mais forte da CBF, que é o filho do Ancelotti. Aí o Tafarel era treinador de goleiro, foi mandado embora todo mundo, ele ficou. Aí você acha que ele vai tirar os caras? Você acha que ele vai tirar o Bento? Vai ser uma injustiça com o Hugo. Vocês não levaram o Hugo, que é pegador de pênaltis. E vocês vão lembrar, na Copa do Mundo, lá no Canadá, no México e nos Estados Unidos, quando tiver disputa de pênalti. Vocês vão lembrar, porque o Brasil, do jeito que tá, é capaz de passar aí para as oitavas, ir para os pênaltis. Aí eu quero ver se o goleiro tem panca. Eu ia falar pica, mas eu quero ver se tem panca para ser pegador de pênalti. Dos 3, quem é? Nós já perdemos 2 Copas nas decisões de pênalti. Isso! As 2 últimas. E quem que era o goleiro? O Alisson nas 2. Nas 2 era o Alisson. Eu não tenho nada contra esse menino, muito pelo contrário. Eu acho que ele é bom goleiro. Mas não é mais. Entendeu? Uma foi no pênalti, a outra não. Né? Contra a Bélgica, não. A outra foi da Bélgica. Foi empate. Isso. Entendeu? Então, meu irmão, como é que pode um goleiro como o Bento... Foi 2, né? Não é que ele... Oi? Contra a Bélgica foi 2-1. 2-1. Não é possível que vocês não enxerguem que o Bento... Não é que ele não... O Bento poderia ser titular do São Paulo? Poderia. O Bento poderia ser titular do Palmeiras? Talvez, não sei. Não, mas por quê? Do São Paulo, sim? O Carlos Miguel não seria. Eu não tô falando do jogador, do goleiro que está. Ah, tá. Eu tô falando você contratar... Não tem goleiro. O Bento pode ser goleiro do Santos? Pode. Ele pode ser o goleiro do Corinthians? Pode. Pode, que ele não é mau goleiro. Ele só não é goleiro para seleção. Isso é o meu ponto de vista. Agora, o Bento veio jogar no Corinthians com o Hugo? Não. O Bento veio jogar no Palmeiras com o Carlos Miguel? Não. É isso que eu quero dizer. Exato. Entendeu? Exato. Essa é a colocação. Sim. Sabe? Entendi. O Bento vai no Fluminense e ele é titular com o Fábio? Não. Ele é titular com o Rossi? Não. Ele é titular com o Everton? Não. Não! É isso! Essa é a minha visão. Então, se eu tenho um goleiro que no último lance, de lateral, ele pega a bola, acho que é o Martínez. Eu tava no jogo. Cascal, pode achar que eu tava no jogo, que eu fiz um jogo, eu sei tudo. No último lance, que você tem uma bola que você joga, você tem 3 opções. Deixa entrar. Não tem ninguém. Deixa o zagueiro, acho que é o Martínez, cabecear a bola no espanhol. Ou eu espero ela... Ou dá um soco na bola. E não, tem 4 opções. Ou espera a bola, pega a bola no quarto do soco. Aí, pra ser campeão ao Nasser, o cara vai e faz um gol contra. Então esse goleiro tá na Copa. Ele tá entre os 3, porque o Tafarel é amigo deles. Tafarel, você desculpa, dificilmente eu tenho até ânsia de... Dói meu estômago de eu ter que criticar você. Porque eu sou apaixonado por você. Pra mim, você é um dos caras mais maravilhosos que eu tive. Eu tenho carta sua, Cláudio. Tenho carta sua, que a gente se correspondia por carta, eu e você. Eu adoro você, eu amo você. A gente jogou junto. Você, pra mim, é um dos maiores goleiros que eu vi jogar. Mas você não pode ser complacente com 3 goleiros que nenhum serve pra ser titular. Ou serve nos dias de hoje. Eu não levaria nenhum dos 3. Eu não levaria nenhum. São 6 os que estão na pré-lista aí. Inclusive, eu colocaria o Carlos Miguel como último. Eu levaria o Carlos Miguel,
o Hugo e o John, os 3 goleiros que eu levaria pra Copa. Agora, de novo o Alisson, de novo o Ederson, e agora inventar o Bento, nenhum dos 3 eu levaria. O Alisson já teve 2 oportunidades, o Ederson também, agora parece que virou titular, e o Bento, que pra mim nunca fez nada pra ser goleiro de seleção. Aliás, ele fez. Contra a Croácia, ele falhou. No último jogo antes da convocação, ele falhou de novo. Peraí, não tentou encaixar porra nenhuma. Tentou encaixar porra nenhuma, que não é. Encaixar é aqui. Você não é goleiro, não fala no meu ouvido. Encaixar o quê, Veloso? Encaixar embaixo. Embaixo encaixar! E vai. E aí teve um choque, a bola entrou. Mas enfim, ele falhou contra a Croácia, falhou nesse último jogo e vai ganhar como presente A convocação! uma Copa do Mundo. E aí eu te pergunto, de que lado você tá nessa história? O Bento tem que ir pra seleção ou não? Por mim, desde que foi pra Arábia, nunca devia ter chegado na seleção brasileira. Isso é loucura. Goleiro que tá no Oriente Médio, que jogue no Oriente Médio, que faça dinheiro, que fique milionário, mas não vem falar de seleção brasileira, aí pra mim é absurdo. Mas infelizmente parece que o Tafarel vai levar esse mão de alface aí, a gente tá ferrado na Copa, hein? A gente tá complicado. Cara, tomar um gol de lateral, já tinha visto isso? Olha, bizarro, viu? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião e não esquece do like no vídeo, beleza?